Olá, gente, paz seja convosco. Que bom que você está aí, né? Tirou uns minutinhos para que o Senhor possa falar contigo. Hoje nós estamos no nosso 90º, né, dia, graças a Deus. Vamos olhar aqui, meu Deus, 90 dias, isso mesmo, 90 dias de oração, 90 dias de milagre, 90 dias de um rompimento. Todo mundo aí que tem participado tem visto como tem sido muito bom, né? E eu espero que o Senhor ele continue falando com você e que você possa romper dia após dia, porque com o Senhor a gente nunca temos a perder, pelo contrário, só temos a ganhar. Começa a ficar, mas é tão pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, participa. Tá tendo aí também uma live com o pastor no Instagram, né? Todo dia às 11 horas. Então participe também, o tempo é muito rápido, mas é muito gostoso, muito gratificante. E que você venha fazer parte com a gente, entra no projeto de jejum, faça um propósito com Deus, coloca os seus filhos também, isso é muito bom, né? Às vezes fala assim, meu filho não participa, mas você explicou, você convidou, falou para ele como funciona, ele vai participar também, amém? E o tema de hoje é muito legal, que é um tema, a honra é uma semente, né? Então cada momento que você vem aqui na casa do Senhor, você tem um momento com o Senhor, você está lançando uma semente no reino do céu. E a mesma coisa quando alguém lança algo sobre a sua vida, seja uma palavra, seja abençoando você, ele está lançando uma semente. E o que me chama a atenção aqui, que Deus tem falado muito comigo, é porque às vezes a gente tem alguém que quer nos abençoar e às vezes a gente fica assim, ai coitado, ele nem tem, mas sempre está te abençoando porque foi o Senhor que tocou na vida dele. E através daquilo o Senhor vai abençoar aquela pessoa cada vez mais, né? Aqui em Salmo 96, versículo 8, fala assim: dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, entre nos seus átrios, trazendo ofertas. A oferta, gente, ela não é só o dízimo. O dízimo, a gente sabe que é uma ordenança, mas a oferta está relacionada com tudo. Só de você estar aí agora no seu carro, na sua casa, você também está dando uma oferta ao Senhor. Você está dando o seu tempo ao Senhor. E o nosso tempo ele é muito precioso. E muitas das vezes é isso que o Senhor precisa da gente, é o nosso tempo. Isso é tão forte que aqui nessa história eu não vou ler, porque você deve ter lido. Fala um pouco, né, que esse casal ele só queria alguém para prestar os ouvidos e para receber aquilo que eles queriam, que era fazer uma faculdade, uma universidade, porque era o que o filho dele tinha muito prazer nessa faculdade. E infelizmente o presidente meio que acabou julgando, né? Não foi nem aceitando, foi julgando. E a gente temos que tomar muito cuidado com o julgamento, porque o julgamento ele pode levar a gente ao lugar da desonra, né? Então toma muito cuidado. Gente, já teve vezes de eu chegar no stand para atender, toda arrumada e tal, e aí o pessoal, nossa, nem parece que é você. Eu falei, mas por quê? Nossa, quem vê, nossa, a mulher toda arrumada, com foto de carro. Eu falei, mas e aí? O carro não diz quem eu sou, mas sim quem eu sou de verdade, eu aqui. A roupa que a gente tá não pode dizer quem a gente é, beleza, pra você atender você tem que estar bem arrumado. Depende. E aconteceu o dia de eu atender a jornalista, eu ia toda trabalhada no social e ela está de chinelo, calça jeans. Eu fiquei totalmente constrangida. Então eu acho que tem sim que estar bem arrumado, não podemos estar de qualquer jeito, mas não ao extremo também. Porque naquele momento eu me senti desconfortável. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui e tal. E era a jornalista de uma TV, não posso falar o nome, e ela foi e tal, ela foi para comprar mesmo. E ela não parava de me olhar. Porque acho que ela falou assim, meu Deus do céu, tipo, como fosse assim, era pra mim estar desse jeito e tipo, ela que tá, entendeu? Então, não é que eu tô falando pra você que você não tem que se arrumar, gente, não entenda mal. Tem que se arrumar sim, tem que estar bem, mas temos que entender o nosso perfil que nós estamos atendendo. Eu fui bem, né, toda, que falei, nossa, jornalista, nunca atendi e tal. E chegou lá, eu fui surpreendida. E o Senhor, ele falou muito comigo naquele momento, ele falou assim, filha, seja você mesmo, vai no seu natural. Porque ela foi lá no stand não por conta da minha beleza, ela foi lá por conta do meu atendimento, mesmo sendo online, depois foi o presencial. Então, a gente temos que tomar muito cuidado. A rede social fala o tempo todo, né? Que nós temos que, a nossa imagem diz muito e tal, beleza, mas a gente também vê muitas pessoas, muitos grandão, que são mau caráter, que enganam as pessoas. Então, gente, a roupa, o carro que a gente tem, não diz quem a gente é, mas sim o nosso coração, a nossa atitude e o nosso caráter.
E aqui nessa história, se você for decorrer, você vai ver um casal que estava simples, um casal que a história diz que eles, pelo jeito que eles queriam abençoar, queriam fazer a universidade, não era qualquer pessoa, né? Tinha muita grana. E de repente, a secretária meio que ignorou ele, julgou ele por conta da roupa que era meio que uma roupa batida. O presidente também meio que falou para eles assim, quando ela falou, né? A gente quer comprar um prédio para construir uma universidade. Ele falou, você tem ideia quanto que custa um prédio desse? Entendeu? E às vezes a gente temos que tomar muito cuidado quando qualquer pessoa vier para nos abençoar ou dar uma dica pra gente como a gente podemos avançar. Que a gente sempre tá com a palavra na ponta da língua. E naquele momento ele perdeu uma grande semente do Senhor. Porque o Senhor usou aquele casal para abençoar aquele lugar, porque o filho dele foi abençoado, então eles queriam abençoar. Então que a gente venha ter um cuidado, venha guardar o nosso coração, guardar os nossos olhos, nossos ouvidos, para que o julgamento ele possa sair da nossa vida, para que a gente possa dar honra devida àqueles que precisam, ao Senhor acima de tudo, e que a gente podemos ser uma sementeira do Senhor mesmo na vida das pessoas. E também a gente permitir semear na vida daqueles que não têm muitas condições. Muitas das vezes a gente fala assim, beleza, temos que andar com as 5 pessoas, né, um pouco melhor que a gente. Mas essas 5 pessoas, pega lá uns 2 que são menos favorecidos, fala assim, você vai andar comigo, que você vai ver o que o Senhor tem feito na minha vida. E você vai ser abençoado. Basta você ir para cima, trabalhar, fazer acontecer que o Senhor vai te abençoar. E um dia essa pessoa vai falar, se eu estou onde eu estou, foi porque uma pessoa, que eu achava meio que impossível chegar nela, me ajudou para estar onde que eu estou. Então, independente do patamar que você esteja, do nível que você esteja, seja espiritual, financeiro, lembre-se disso. Eu preciso ser um exemplo para alguém, eu preciso levantar alguém, eu preciso ser um meio de semente, um ponto de luz, né? Como eu sempre digo, na vida das pessoas. Porque tem muita gente que às vezes, por alguma palavra, fala assim, não, você não vai dar em nada não. Seu papel é só esse mesmo de ficar aqui limpando o chão. Mas mal ela sabe que ela pode ser uma encarregada da limpeza, porque ela faz aquilo muito bem. E às vezes por conta de uma palavra matou essa pessoa. Então que a gente venha tomar cuidado com o nosso julgamento e que a gente possa estar abertos, né, às bênçãos que o Senhor quer nos dar. E quando a gente também falamos em honra, só de você estar aí com seu celular ligado, a sua TV, não sei, você já está dando honra ao Senhor, porque você está dando o seu tempo ao Senhor. E o nosso tempo, gente, ele é muito precioso, e que esse tempo que a gente tem, que a gente sempre vai dar um tempo para Ele mesmo, a gente vai dar um lugar de honra que Ele merece, que a gente possa estar nesse projeto de jejum, de oração e falar, Senhor, faça morada aqui. Eu que trabalho com venda de imóveis, né? Imagina, é um lugar que é muito disputado, a gente costuma dizer que é um querendo engolir o outro, e eu sempre chego para fazer a diferença, sempre procuro perguntar o que vocês estão fazendo, vamos fazer uma oração. Inclusive eu estou com um projeto agora de corretoras, a gente está fazendo uma oração de 15 com elas, e é muito legal, porque ali a gente troca ideia, trocamos experiências, o que você está fazendo, vamos tentar fazer para dar certo. E você podia falar assim, nossa Cíntia, você é besta, elas vão vender mais que você. Gente, não tem isso. O que Deus tem pra mim, tem pra mim. O que Deus tem pra você, tem pra você. O que Deus tem pro nosso irmão do nosso lado, tem pro nosso irmão do nosso lado. Já foi escrito, já foi determinado. Não tem nada que vai impedir, pelo contrário, quanto mais a gente ajuda e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então que todo esse espírito de inferioridade, esse espírito de ser egoísta possa cair por terra da nossa vida. E que nós possamos ser unidos na nossa igreja, nos nossos departamentos, no nosso trabalho também. Porque às vezes é muito fácil, né, ser unido na igreja, na nossa família. Mas às vezes no nosso trabalho a gente tem aquela desunião. Ah não, você é louco, eu não vou falar pro meu amigo que eu já tô na frente aqui das metas. Não tem pra que isso. Amigo, eu tô chegando, hein? Vamos lá, vamos chegar junto, vamos fazer um trabalho junto para nós avançar. Porque automaticamente todos vão ser abençoados, todos vão ser alcançados. E com isso, o Senhor, ontem eu falava isso para as meninas em oração, o Senhor, ele está no meio da união. Onde tem a bênção, o Senhor, ele gera ali, né, a comunhão entre a gente. Então, que você não perca esse momento de ter união, de ter comunhão, que você venha dar honra, né, para quem precisa de honra, venha dar honra ao Senhor, porque muita gente precisa desse momento na nossa vida, que nós possamos semear na vida do outro. E é tão interessante que aqui embaixo fala assim, ó, aquele homem deixou de plantar uma semente de honra
e por isso perdeu a colheita da honra. Você tá vendo? Então temos que tomar muito cuidado. Cuidado com o julgamento, cuidado com tudo. Às vezes chega qualquer pessoa, né? Nossa, que carrão, não sei o quê. E daí? O carro não diz nada. De verdade, gente. Eu sou muito desapegada. Eu mesmo tenho meu Ford Kazinho, amo meu Ford Ka. Eu falei, meu Deus, vou dar um talento nesse Ford Ka, vou colocar umas rodas, vou deixar ele bem da hora. Eu adoro, gente. Se eu puder ser simples, o máximo que eu posso, eu gosto de ser. Não é que a gente tem que ter um carro legal, também tem um carro legal para viajar, pegar a estrada, você tem que ter um carro legal, tem que ter um conforto legal, a gente tem que avançar, tem que crescer, mas não podemos se apegar, sabe por quê? Meu pai sempre falava para mim, filha, tudo vai ficar, a gente tem que ter a casa legal sim, podemos ter um carro legal, uma moto legal, mas não podemos se apegar a essas coisas. A gente vê hoje em dia muita gente doente por conta de bem material. Ah, falando que você tem, eu tô mal, você é louco, meu carro quebrou, meu. Ixi, uma semana sem carro, um veneno. Gente, dá graças a Deus, porque se o carro quebrou é porque você tem carro. Lembra quando você não tinha carro? O gás acabou? Graças a Deus, é porque você tem uma casa, você tem uma família. E vai passar, daqui a pouco você compra o gás. Ah, minha telha quebrou, agora é época de chuva, um exemplo, né? Minha telha quebrou. Amém, graças a Deus, você tem casa. A dificuldade ela vem para nos fortalecer, não é para nos matar. Meu pai sempre falava isso. Ele falava, eu não admito que você vá na porta de vizinho nenhum pedir açúcar, porque esse momento difícil faz a gente crescer. Então, gente, até essas coisas a gente aprende a honrar, sabia? A honrar nossos pais, a honrar nossa casa, a honrar nossas coisas, a honrar. Esse dia foi muito engraçado, né? Porque teve que até as crianças, a minha filha falou assim, nossa mãe, você poderia pegar outro carrão para nós ir para a escola, porque esse carro aqui eu já tô cansada dele. Eu falei, filha, agradeça a Deus, porque se hoje vocês vão para a escola, faz funcional, faz a natação, é graças a esse carrinho. Se hoje você tem um alimento aqui na mesa, é graças a esse carrinho que leva sua mãe para todo lugar para fazer as corridas, porque a gente sabe que um carro, ele facilita muito a nossa vida no dia a dia, para levar a criança na escola, ir ao hospital, ir ao médico, enfim, vir pro culto, cultuar, trazer as pessoas, porque pra mim, assim, gente, eu tenho umas coisas para abençoar as pessoas, né? Eu costumo dizer que eu sou um pouco relaxada também, tá? Principalmente com o carro, gente, sou muito desligada. E a gente precisa também se atentar a isso, cuidar daquilo que o Senhor também nos deu. E ela fala assim, mãe, me perdoa, é verdade. Eu falei, na sua escola, quantas amiguinhas a gente não vê indo embaixo do guarda-chuva, a vez tomando chuva? Mas isso vai trazer fortalecimento para ele e amadurecimento. Porque quando o Senhor abençoar a família deles com o carro, eles vão lembrar. Nossa mãe, quantos dias a gente não andou na chuva, não andou no sol, né? Então, gente, que nós possamos também ensinar para os nossos filhos os dias, e se eles são cada dia mais difíceis, muito competitivo, cada um quer ser mais que o outro, cada um quer mostrar mais o que tem, e que nós possamos se reservar, mostrar aí menos a nossa vida, menos o que a gente faz. Igual eu mesmo, eu sempre tenho que estar postando alguma coisinha ou outra, né? Mas a gente tem que postar o básico mesmo, se reservar, né? Porque nem todo mundo torce por nós, nem todo mundo quer o nosso bem. E que a gente possa contar a bênção quando ela for concluída, que nós possamos dar o nosso testemunho de verdade. Mas que você possa valorizar o que você tem. Talvez essa palavra tenha falado com você. Talvez você está aí triste porque conta que talvez não pagou aluguel, ou o carro quebrou, ou uma criança ficou doente. Pois é, a criança ficou doente, você tem filho, graças a Deus. Esse dia eu vi uma pessoa falando, ela falou assim, nossa, você está falando que tá com a sua filha no hospital, né? Como eu queria ser mãe, só que eu não posso. Poder ter esse momento de maternidade. Então que a gente possamos ser grato por isso e que nós possamos dar honra, né? E que nós também possamos, a gente não pode deixar de esquecer de falar da honra ao Senhor, né? Tudo que nós temos é graça ao Senhor. Ser dizimista fiel, ser ofertante fiel. Nesse momento também você mostra a sua honra ao Senhor, honrar a sua autoridade com um presentinho, uma marmitinha, o que Deus colocar no seu coração e falar assim, ai, mas é tão simples assim, Tia. Ai, vou dar pro meu líder, pra minha líder um bombom. Pois é, meu amor. Esse bombom pode falar tanto pra essa pessoa. Pode significar tanto. Talvez naquele dia ela teve o pior dia da vida dela. E você deu, ela fica assim, meu Deus. Como é bom ser amado, como é bom ser cuidado. Então que dentro desse tema que você possa dar honra devida
a Deus, sua família, seus amigos, seus liderados e todos aqueles que te seguem, tá bom? Da honra, independente das condições, mas o Senhor, Ele conta com a nossa vida e que nós possamos ser uma sementeira mesmo para semear na vida das pessoas. Amém? Vou orar por você, espero que essa palavra esteja aí falando ao seu coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor falou conosco, Senhor. Obrigado por cada um que entrou agora nessa live, Senhor, nesse momento de oração, Pai. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Aqui nessa história a gente vê, Pai, um casal, Pai, que queria abençoar, Senhor. E muitas das vezes a gente vai ser rejeitado, Senhor, vai passar por momentos assim, Senhor. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor. Guarda nossos corações, guarda nossa família, guarda nossa casa, Senhor. E que nós possamos, Pai, ser uma semente do Senhor aqui nessa terra, Senhor. Que a nossa semente ela venha florescer, Senhor. Que nós possamos ser desapegados das coisas aqui da terra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a amar o Senhor de todo o coração, a estar aliançado com a nossa igreja, estar aliançado, Senhor. Tira de nós toda a preguiça, todo o desânimo, todo o julgamento, Senhor. Senhor, não tem ninguém melhor que ninguém, Pai. Somos todos iguais, Senhor. O que muda, Pai, porque um é moreno, outro é branquinho, outro é maior, outro é pequeno, Senhor, mas somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, Senhor. E por ser filho de Deus, Pai, o Senhor nos permite, Pai, compartilhar das nossas bênçãos, da nossa bondade, da nossa fidelidade com o outro, Senhor. Que nós possamos dar alívio às pessoas que estão do nosso lado, Senhor. Tira de nós todo o julgamento, Senhor. Mas que nós possamos levantar um ao outro, Senhor. Seja em oração, seja com a comida, com o passeio, Pai. Com algo, Pai, que o Senhor vai colocar nos nossos corações. Que o Senhor possa usar a nossa vida grandemente para abençoar as pessoas, Senhor. E que o Senhor possa tirar de nós todo o julgamento, Senhor. E que nós não venhamos se apegar com nada daqui, Pai. Porque tudo vai passar, tudo vai ficar, Pai. Mas a Tua palavra não vai passar, Senhor. Guarda os nossos corações, Senhor. Que nós não venhamos fazer do nosso carro, da nossa casa, Senhor, um altar, Pai. Um altar, Pai, que a gente sabe que vai levar a gente à ruína, Pai. Mas que esse lugar venha ser um altar de adoração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa nosso pastor, a nossa pastora, a liderança da nossa igreja, Senhor. Fortaleça cada um dos meus irmãos, Senhor. A membresia, Senhor. Guarda, proteja, Pai. Se tem alguém precisando de algo, que o Senhor venha, Pai, dando estratégia, Pai, abrindo porta de emprego, Senhor, dando escape, Senhor. Porque o Senhor age no momento certo, Senhor. Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Que nós possamos te amar e te adorar, Pai. A demais coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai. Abençoa meus irmãos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gente, que Deus abençoe. E até domingo, hein? Domingo tem Santa Ceia aos 2 cultos. Vai ser uma grande bênção. Não deixa de vir e traga um visitante ou um convidado, ó. Que Deus abençoe.